Então o pessoal inventou essa coisa de existência verdadeira, existência intrínseca do pilar. E tem esse pilar. O pilar não é vazio dele mesmo, mas ele é vazio de existência intrínseca. Então a gente tem de um lado a vacuidade da existência verdadeira do pilar, e do outro lado a gente tem um pilar que fica lá como um pilar. Se elas são a mesma coisa, refutar uma coisa e refutar outra. Se elas são diferentes, então o pilar que fica lá, ele é imune à análise. Ele não pode ser refutado pelo raciocínio, o pilar que não é vazio de pilar. Então esse é um problema dos Vatantrikas, né? E a gente vai falar sobre isso agora nesse vídeo. Olhem na descrição, eu vou botar o endereço do canal do centro do Lama Rinzin da Lama Yeshe, né? Que é o chefe do Gonpa Dorje Ling, e eles estão fazendo prática de Buda da Medicina toda terça-feira, ao vivo, e tem também vídeos com explicações dessa prática. É um tipo de prática de linhagem ilibada e com praticantes que mantiveram seus votos, que você pode fazer com eles, e é uma coisa, uma prática que é boa para esse momento, assim. Então, eu, é, por eles, se vocês quiserem fazer essa prática, façam, e por favor assinem o canal deles também, que é uma vergonha eles terem basicamente o mesmo número de assinantes que eu, sendo lamas e tendo essas qualificações todas, e sendo pessoas excelentes também. Eu conheço bem eles, eles são gente boa mesmo. Então, por favor, ajudem eles lá. Então, quem quiser pedir os cartões, por favor, é só mandar o endereço para esse e-mail aqui, e eu vou enviar em maio apenas. Não é só esses dois aqui que eu tenho, quem não já recebeu sabe que recebe outros além desses aqui. Então, podem pedir, eu estou enviando. Eu gostaria de agradecer também, as oferendas esse mês foram bastante generosas, eu consegui ajudar um gatinho que estava com, de uma amiga que estava com pedras na bexiga, umas pedras enormes na bexiga, já não é a primeira cirurgia dele. Quem contribuiu com o canal no fim do mês de março e início do mês de abril contribuiu para a saúde do Smigol. Então ele tá super bem. Não sei por quanto tempo, né? Tudo é impermanente, mas ele tá foi um grande mérito nosso, assim, que nós conseguimos ajudar esse animalzinho. Quem quiser ajudar, então continuar ajudando o canal de alguma forma, tem esse endereço aqui que tem as opções de conta bancária, PayPal, né? Como ajudar a eu conseguir manter essa atividade aqui. Muito obrigado. Teve uma pessoa que perguntou por que você não coloca o número dos vídeos que você, né, no estudo do Farol da Certeza, e a gente está nesse aqui, o 13º vídeo, né? Então eu não coloco o número porque a tendência das pessoas é assistir bastante o primeiro e nunca chegar nesse número. Então a minha ideia é sempre fazer uma coisa autocontida que a gente possa trabalhar ou estudar a partir de qualquer ponto, e daí se a pessoa se interessa pelo estudo todo, ela vai lá e pega, seja aí na descrição tem um link para onde tem esses textos que eu estou trabalhando, os links todos que eu, referentes a isso, e tem também uma playlist, né? Então a pessoa vai na playlist, qualquer coisa. Playlist está na ordem também. Tem esses dois modos de assistir na ordem, se a pessoa quiser assistir na ordem. Eu não vou botar o número no título, por motivos óbvios, eu já tinha comentado isso, né? A pessoa perguntou mesmo assim. Então, 1.3.1.2.1.1. Eu lembro que esses números se referem a essa estrutura do raciocínio, como é feito no Sabche. O Sabche é esse índice, o sumário estruturado do texto, né? Então eles vão lá, olham um texto e dizem, o texto tem essa estrutura aqui de subitens e tal, e eles numeram para indicar. Então se a pessoa for procurar na tradução para o inglês, né, que é o Beacon of Certainty, ou no texto que eu estou fazendo ali, na tradução que eu estou fazendo do texto raiz, lá no link que tem aí na descrição, ela vai encontrar esses números. E esses números também estão no comentário, né? Tem mais de um comentário. Tem dois comentários importantes, o que tem junto no livro que eu estou usando, né, que é o Beacon of Certainty, é o comentário do Troshu Jamdor, e tem um comentário também do nosso querido, nosso fantástico, nosso maravilhoso, nosso, né, Khenpo Kunzang Pelding. Considere um pilar e a existência verdadeira de um pilar. Verso 1.3.1.2.1.1. Pilar e a existência verdadeira de um pilar. Tem um pilar e tem uma coisa que é o objeto da refutação, né, o negando, que é a existência verdadeira de um pilar, que esse pessoal aí
que nos acusa de ser Svatantrika, né, tá fazendo essa distinção, eles que estão fazendo essa distinção. Se o pilar e a existência verdadeira de um pilar, se elas são uma só, então refutar uma é igual a refutar outra. Então, para que fazer a distinção, né? Se elas são diferentes, aí você refuta a existência verdadeira e você deixa o pilar lá, que o pilar não é vazio de pilar, que é isso que eles gostam de dizer. Então, o pilar que não é vazio de si mesmo, ele é imune à análise. Então, imune à análise é um termo técnico em Madhyamaka, né? O que é imune à análise? É o definitivo, né? O definitivo é imune à análise. Então, a gente nunca vai chegar a um resultado a respeito do definitivo. A gente pode analisar o quanto a gente quiser, a gente nunca vai chegar a um resultado. É isso que é o ponto que o Chandrakirti vai dizer. Quanto ao convencional, ao relativo, então ele não pode ser imune à análise, porque a gente tem que estabelecer o Dharma, a gente tem que estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é Dharma, o que não é Dharma, o que é veneno, o que é remédio. Então você tem a análise para saber diferenciar as coisas no mundo e poder, né, dirigir direito, usar dinheiro que não seja falso e assim por diante. Então a análise ela é importantíssima no âmbito relativo, né? No âmbito definitivo, o âmbito definitivo é imune à análise. Então aqui o que esse pessoal está dizendo, e já foi indicado nos versos anteriores que a gente trabalhou, é que o pilar, que não é vazio do pilar, ele é uma forma de absoluto, ele é uma forma de definitivo. E se ele é uma forma de definitivo, então como isso seria diferente do Shenton, né? Ou seja, o Shenton lá afirma o Dharmakaya como algo que existe, e aqui esse pessoal está afirmando o pilar que não é o objeto da refutação de uma existência inerente, né? Ou seja, a existência inerente é um negócio que é refutado lá fora, aí tem a vacuidade lá de um lado e o pilar desse lado aqui. O pilar existe. A refutação desse pessoal é dizer assim, tá, mas você não encontra a existência verdadeira. A existência verdadeira é uma coisa que a gente postula para depois só refutar. A gente não encontra, né, nenhuma existência verdadeira. Então, aí, como a gente não tem esse objeto não existe, né, o objeto relativo, então a gente não tem por que falar de igualdade ou diferença entre esses dois objetos. Um deles já foi refutado, né? Aí a refutação é assim, por que a gente fala de Madhyamaka? Por que a gente fala do Dharma, né? Então, mesmo a existência verdadeira não existindo, os indivíduos ainda apreendem vasos como verdadeiramente existentes. Esse é o ponto do Dharma existir, de a gente falar de vacuidade, do Buda ter existido no mundo e assim por diante, né? É porque a gente tem um engano, o engano se mostra, né? Então, com exceção de um vaso não vazio, o que há para estabelecer como não existente? Né? Então, já disse que não tem existência inerente, então esse vaso que não é vazio, né, que você está dizendo que o vaso não é vazio de vaso, qual é o objeto que a gente tem para falar? Então não tem nenhum outro objeto. Você mesmo disse que não tem um objeto. Então, não tem um objeto de negação da vacuidade, que é a existência inerente. Então, se só tem esse objeto, então é esse objeto que a gente tem que refutar, certo? E daí ele ainda diz assim, você acha que você determinou negando, né? Se você deixou o objeto ali para o ser senciente se enganar, como é que você determinou negando? Né? Se o vaso não é vazio de vaso, e você diz que o negando é uma coisa que está fora do vaso, né? Como o Shenton diz que a vacuidade é extrínseca, né? Então todos os defilements, todas as máculas, elas estão fora do Dharmakaya. Né? Então o Dharmakaya existe, o que não existe é a visão errônea. A visão errônea é essas coisas tipo existência inerente. Então exatamente que nem o Shenton, que nem já foi dito nos versos anteriores. Né? Então o próximo verso é ensinar vacuidade aplicando algum qualificador tal como existência verdadeira ou negando. É bem claro, é conhecido nos textos Svatantrika. É aqui, ó, checkmate. Você está usando, você está querendo dizer que Svatantrika é inútil, foi refutado, mas ao mesmo tempo, o que você está fazendo? Você está usando a estratégia deles. Essa estratégia não está no Chandrakirti, essa estratégia está lá no Bhava Viveka. Essa estratégia de falar de existência inerente, de separar bastante as duas verdades e assim por diante, isso são estratégias Svatantrika. Nós, aqui do nosso ponto, a gente diz, não, Svatantrika tem uso. A gente não precisa refutar. Vários professores Nyingma vão falar de existência inerente, vão falar de duas verdades e assim por diante. Essas coisas da Svatantrika, como Mipan Rinpoche diz, eles são os ensinamentos convencionais ou expedientes dentro do segundo giro. Então, tem algum uso para alguns seres lá que trabalham com esse tipo de lógica e precisam desse tipo de coisa.
É você que está descartando esses ensinamentos, supostamente descartando esses ensinamentos como refutados, inúteis, não levam à realização. Por outro lado, quem é que faz esse tipo de coisa de dizer que o pilar não é vazio de pilar? É o Bhava Viveka, é o Svatantrika. Então você está, né, as duas coisas que ele está sempre dizendo é que esse pessoal que está acusando a gente de ser Svatantrika, eles estão usando argumentos Svatantrika. E, além disso, eles são Shenton. Shentonpas no sentido de o pilar para eles não é diferente do que é o Dharmata, o Dharmakaya para esse pessoal dos Jonan, que sustentam o Shenton, né? Então, mas no contexto de analisar a realidade definitiva, qual é a vantagem de aplicá-lo? Então a gente vai dizer que não, a nossa realidade definitiva, ela não é analisável, ela não é um objeto, ela é não elaborada, ela é além do catus quoti, né? Ela é além dos quatro extremos de negação, afirmação, tanto uma quanto outra, nenhuma nem outra, né? Então, nenhuma dos modos lógicos serve para analisar o definitivo. Não dá para afirmar, não dá para negar, não dá para nenhum nem outro, e não dá nem tanto um quanto o outro, certo? Ou seja, tanto negar quanto afirmar, e nem negar nem afirmar. Ou negar ou afirmar. Nenhuma dessas quatro opções são possíveis com relação ao definitivo. E daí a gente fala, né, no sentido expediente, a gente fala em existência verdadeira. Então ele está dizendo que o Svatantrika basicamente é um sistema expediente, um sistema que está falando do relativo. Então aqui basicamente o que você está dizendo é que em certo sentido, se a gente não está querendo usar a visão da prasangika, a gente pode falar de existência inerente. Né? Então, a refutação da existência inerente é um modo válido e é o que a gente chama de Svatantrika. Okay? Quando a gente fala existência verdadeira, existência intrínseca, existência inerente, existência que existe mesmo, né? E tudo isso, claro, o objetivo desse pessoal é que a gente não caia no niilismo ao falar de vacuidade. Então, quando a gente está falando de vacuidade, a gente está dizendo assim, a gente não está negando que haja uma aparência, a gente está só dizendo que essa aparência, como ela não é sólida, entre aspas, como né, ela é como um sonho. Né? Então essas aparências elas têm um grau que a gente não acredita, a gente acredita que elas sejam sólidas. Então a gente toma elas por sólidas, mas elas têm um grau de flexibilidade, um grau de tanto que elas são impermanentes. Então o fato de que a gente não vê a vacuidade é quando acontece alguma coisa, alguém morre, o vaso quebra, o computador estraga, sabe-se lá o que pode acontecer, muita coisa negativa, boa também pode acontecer. Ah, apareceu uma pessoa fantástica na tua vida, tu nunca imaginou que ia ter essa pessoa na tua vida e assim por diante. Todas essas coisas que acontecem quando a gente, nossa, fica surpreso com isso, isso mostra que a gente estava reificando, dizendo que as coisas são de um jeito, e daí a coisa é do outro jeito agora. Né? Então a gente, por que a gente sofreu tanto quando quebrou alguma coisa? Porque a gente acreditava que aquilo ali nos parecia que ia durar, né? Então a gente estava, né, pela impermanência a gente entende claramente que a gente tem uma tendência a acreditar na permanência das coisas. Tanto é que a gente sofre quando as coisas desaparecem, e a gente sofre quando as coisas, um bandido aparece na nossa casa, né? Impermanência. Sempre pode aparecer um ladrão. O nosso carro sempre pode bater, né? Sempre pode acontecer uma coisa ruim ou uma coisa boa também. As coisas boas também nos surpreendem. Por quê? Porque a gente acredita que é nosso estado basal é sempre o mesmo. Então, uh, faz sentido falar que a gente está refutando uma ignorância quando a gente está falando da vacuidade, né? Então a gente está refutando uma ignorância que não vê a vacuidade. Agora, o que acontece aqui nesse argumento é que ao deixar o pilar não vazio de pilar, a gente cria. Então, a gente tem vários modos de entender a vacuidade errada. Um deles é eternalista. Então, a gente deixa o pilar lá de um jeito que a gente refuta uma coisa que a gente chama de existência inerente, mas o pilar fica como um pilar. Ele tem até características de pilar, ele não é vazio de pilar. Ele fica exatamente como ele sempre era lá. Daí um dos argumentos no comentário aqui vai dizer assim, nossa, o pilar pode pegar fogo, né? Daí ele vai mudar de cor. Se o pilar mudar de cor, se o pilar muda de cor, é porque o pilar é vazio de pilar. Se o pilar não fosse vazio de pilar, o pilar seria permanente. Esse é o argumento, basicamente, nesses versos aqui. E o ponto todo dessa defesa aqui é que essa defesa ela aconteceu como uma acusação antes. Então, quando eles falam da gente, normalmente eles estão dizendo assim, não, mas eles gostam de falar em duas verdades, eles gostam de falar
também usam essa coisa de existência verdadeira. Então eles são Suvatantrika. Mas olha só o que vocês estão fazendo. Quando vocês estão falando do objeto negando e quando vocês estão dizendo que o pilar não é vazio do pilar. Então os próximos versos ele vai continuar analisando essa questão, considerando que se é vazio, então mesmo enganadoramente um pilar será não existente. Aí, claro, eles tentam evitar a interpretação incorreta do termo não existente, mas isso por si só causa uma grande contradição. Então eles estão dizendo que o que é não existente, né, não é o pilar, é uma coisa que é uma ignorância que a gente tem com relação ao pilar, que é a existência inerente do pilar. Isso é não existente. O pilar é existente, né? Mas daí a gente causa uma série de contradições com isso. Então isso vai continuar, os versos vão continuar com isso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soeza Pekaja Produtin Jyote Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Tutin Jyote Chume Kwene Pema Sambao Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kuse Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wacha Tungodu Pateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jyote Peme Jesum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancha Jidruma Jisoji Nani Bemelun Jedru Jyote Nenjoene Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senten Jyote Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado eu Wajin Boja Bartia com seu tutor da Poça Sol Adepson Chinji Lapto Sushi não se engana de chuva dançam balão de do Partingelo uma rumba zaguru pema cd hun que loja som de lote as alianças som de papel do Joshua Sung não guarda miral do Sungele show